Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de plantão ao vivo. Entrei rapidamente só para dar um oi para vocês e especialmente para falar algumas coisas, dar algumas diquinhas, porque nós vamos começar realmente, pontualmente, às 19h30, tá bom? Eu tenho alguns recados importantes para vocês agora, nesse pequeno aparecimento aqui, apenas para que vocês já possam começar a se organizar. Queria muito, de forma muito humilde, pedir a ajuda de vocês para algumas coisas. Tem muitas pessoas que acabam perdendo a oportunidade de aprender conosco assim na prática. Gente, de verdade, dá muito trabalho construir um conteúdo assim. Eu não estou falando que ele é o melhor do mundo, mas eu estou falando que é o melhor que nós podemos construir. E olha só para vocês terem uma noção, tem uma câmera aqui, tem uma câmera ali, tem um microscópio lá com outra câmera, aqui ó, tem luz. Vou mostrar muitas coisas para vocês dos bastidores, das práticas realmente. E tem essa câmera aqui também, né? Vou mostrar tudo para vocês, para que vocês possam de fato se sentir dentro do laboratório. Isso é muito importante para a gente. Então eu queria pedir uma coisa, é um compromisso. Eu gostaria que você se comprometesse comigo e se disponibilizasse ao máximo para prestar atenção à nossa aula, tá? Eu vou falar algumas coisas que me impactam muito, porque eu lembro muito da pandemia. Na pandemia foi muito difícil poder ensinar as pessoas, porque muitos professores ficavam fazendo aulas pelo Google Meet e sem muito compromisso, e os alunos também sem muito compromisso. Mas nós não queremos passar essa experiência para vocês aqui hoje. Então, nós nos preparamos muito, nós nos envolvemos muito com isso. Isso tira muita energia, mas por outro lado também nos devolve através do feedback de vocês. Então, por favor, pega o link dessa aula, manda para alguém, manda para sua turma, manda para um amigo. Se puder, compartilha com eles a nossa plataforma, compartilha o nosso canal, se inscreve no canal também, porque infelizmente, da última vez que eu olhei, quase 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. E poxa vida, dá tanto trabalho fazer, os vídeos são tão completinhos, tem tantas imagens de contexto, imagens com câmeras que trazem uma qualidade e uma experiência ainda mais prática e mais imersiva. Então eu queria muito a colaboração de vocês. São apenas duas coisas. Se inscreve no canal, por favor, não deixe de se inscrever. É muito importante isso. E a segunda coisa é para que você possa pegar o link dessa aula e compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, compartilhar no máximo que você puder. E ainda mais, se você estiver estudando, printa a tela, tira uma selfie sua com o computador ou com o celular, não sei se vai dar, né? Mas printa a sua tela e marca a gente no Instagram, marca tanto o @ da Microlab Educacional, que vai estar aqui para você ver, a gente vai colocar agora, pode colocar. Marca esse @ aqui, que é o da Microlab Educacional, e também marca o meu @ pessoal, que é o @biomedjmarcelo. Só para a gente ver vocês estudando, saber como vocês estudam, porque a gente quer ainda melhorar mais. E é óbvio, fazendo isso você ajuda também a divulgar o projeto, a divulgar a Microlab, a divulgar a nossa aula, a trazer mais pessoas, tá bom? Faz isso, por favor, compartilha nos seus grupos, também no Instagram, marca a gente, porque a gente quer muito ensinar vocês cada vez mais de forma prática. Então eu agradeço muito se você puder fazer isso. Dados os recados, agora a gente vai ter uma pausa apenas para finalizar algumas coisas, porque nós teremos uma leitura aqui no microscópio e a gente está só esperando a lâmina chegar, porque foram fazer uma outra lâmina que é de uma secreção vaginal que está bem complexa, né? Então, com base nisso, a gente vai já começar. Por favor, não deixe de marcar essa aula aqui como um joinha, né, como um gostei, para a gente saber o quanto que vocês estão gostando, e usem o chat para tirar dúvidas. Nós temos uma equipe, os coordenadores da Microlab, as pessoas do nosso suporte estão aqui de olho no WhatsApp, que é pra, no WhatsApp não, perdão, no chat, que é para poder tirar as dúvidas de vocês de forma muito específica. Então,
podem tirar suas dúvidas. Nem sempre eu fico vendo o chat, mas eu vou dar esses recados depois. Nós nos vemos então daqui a alguns minutinhos, tá bom? Nós vamos começar pontualmente. Se essa lâmina chegar, a gente começa. Se não, a gente começa do mesmo jeito, porque o compromisso é com a hora, beleza? Já já a gente volta, gente. Voltamos então, vamos então fazer a nossa aula acontecer. Nossa lâmina chegou, viu pessoal? Nossa lâmina da secreção vaginal chegou e nós vamos então fazer uma aula bem mais completa. Eu diria que essa é uma das nossas aulas mais completas. Eu vou até tirar o microfone aqui. Se fizer algum barulho aí, me perdoem, mas eu vou ter que colocar ele aqui no jaleco, tá? Ó, pronto. Estão ouvindo bem? Me digam se vocês estão ouvindo bem, por favor, através do chat. Por enquanto eu consigo ver. Me avisem se vocês conseguem me ouvir bem, se o áudio não tá ruim, se não tá falhado. Me avisem, por favor, é muito importante. Ah, que bom, fico feliz. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar mais um plantão da Microlab. Vou dar alguns recados muito rápidos. Eu sei que o pessoal, a maioria das pessoas ficam estressadas com os recados do início, então condensei o máximo que eu pude, mas esses recados têm que acontecer, porque inclusive alguns deles são recados legais. Então legais que eu digo não é de legal assim, né? É legal de lei, né? Então eu vou explicar algumas coisas para vocês entenderem de forma muito breve, é claro. Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar mais um plantão da Microlab, o último provavelmente de 2025. Nós estamos super felizes, né? Faz mais de 6 meses que nós fizemos o nosso último plantão e isso dá muito trabalho, mas a gente ama também, né? Apesar de dar muito trabalho, a gente ama fazer isso porque a gente tem toda uma tecnologia por trás que nos dá uma dimensão cada vez maior de como que o laboratório funciona e de como que as coisas são em prática, né? Em essência também. Hoje eu vou dar algumas dicas muito práticas no nosso plantão sobre rotinas em microbiologia, né? Desde algumas dicas mais básicas até algumas dicas mais avançadas. Só para vocês entenderem. Eu vou processar amostras aqui da vida real, tá? Eu tenho aqui algumas, não vou pegar porque eu tô sem luva ainda, tá? Eu tenho algumas amostras aqui de hemocultura, eu tenho ponta de catéter, uma certa e uma errada, eu tenho um líquor e eu tenho algumas culturas que nós já vamos analisar hoje também. Além disso, nós adicionamos uma coisa muito diferente. Nós vamos fazer uma leitura de uma lâmina de secreção vaginal aqui no microscópio. Para quê? Para que vocês possam entender também como que a rotina funciona, porque não é só fazer cultura, tem muita leitura também, tá? E eu vou dar alguns recados muito importantes agora nesse início, para vocês entenderem como que funciona o nosso plantão. Primeiramente, como eu já falei, né? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou biomédico, microbiologista, atuei na bancada no dia a dia da rotina por mais de 10 anos, concomitante às atividades de docência, né? Eu fui professor universitário, eu sou ainda, né? Professor universitário por mais de 10 anos e atuei nos cursos de medicina, biomedicina, trabalhei um pouquinho com o pessoal da farmácia, da bioquímica, mas passei por outros cursos, como enfermagem, nutrição e até o curso de estética. Então, eu passei por alguns cursos da área de saúde, mas sempre com o foco de ensinar
com impacto. O que isso significa dizer? Eu gosto muito de falar que eu amo microbiologia, mas eu amo muito mais ensinar. Não importa o que, desde que eu saiba e que eu tenha aplicado, eu vou poder ensinar com qualidade. Então, amo ensinar, estudo muito sobre metodologias e foi por isso que nós fundamos a Microlab. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso aqui, não me levem a mal, mas vocês precisam entender que a Microlab Educacional é a realizadora deste evento. Vou falar de forma muito breve porque nós temos muita coisa para fazer aqui, mas a Microlab Educacional é uma escola, é um ecossistema onde você pode aprender não só microbiologia, mas também análises clínicas e inclusive até outras coisas, como saúde estética. Você pode aprender também a parte de saúde mental. Nós temos uma pós-graduação nessa área, uma pós-graduação em microbiologia, uma pós-graduação em patologia clínica, né, que é análises clínicas, além do nosso ecossistema de conteúdos educacionais. Que conteúdos são esses? São desde treinamentos rápidos de 2, 3 aulas, até mini cursos, plantões como esse, né, transmitidos ao vivo, inclusive aulas cast. Nós temos uma metodologia que é uma aula cast, é meio que um podcast meio aula, e o VPL 360, né? O VPL 360 é um método de ensino que é baseado em vlogs. Imagina que eu tô com a câmera aqui, ó, compartilhando o máximo que eu posso e ao mesmo tempo eu tô levando vocês para o laboratório para vocês entenderem e terem dimensão de como que o laboratório funciona na prática. Tudo isso como se fosse o Big Brother, né? A gente está aqui transmitindo tudo ao vivo para você aprender da sua casa, no conforto da sua casa. Esse é um plantão ao vivo, é o que na pandemia chamavam de cursos ao vivo e gratuitos, transmitidos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que hoje nós trabalhamos com um método que ele é muito diferente, né? Que é o VPL, que é o vlog aplicado a práticas de ensino. E nesses tipos de conteúdos, nós trabalhamos com a dimensão do conteúdo focado na prática. O que isso significa dizer? Significa dizer que nós vamos utilizar metodologias que inovam, né? Que nós vamos mostrar para vocês, sim, a teoria, através de métodos diferentes de ensino, mas também vamos mostrar de forma prática. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de hoje, o conteúdo que nós já vamos ver hoje, né? Eu gostaria de saber duas coisas apenas. Primeira delas, queria saber de onde você é. Na verdade, queria saber o seu nome, né? Então são 3 coisas. Eu quero saber o seu nome, eu quero saber se você é estudante ou se você já é formado e em quê. Ah, como assim? Meu nome é João Marcelo, eu sou biomédico formado em biomedicina. Ah, eu sou a Maria, eu sou bioquímica e sou estudante, né? Ah, eu sou o Pedro e sou biólogo ou sou estudante de biologia. Me diz aqui nos comentários, me diz aqui no chat que eu quero saber também. Então, para dar andamento, eu vou começar a ler algumas coisas do chat também, tá, pessoal? Só para eu ir vendo aqui que eu tô com o computador aqui do lado. Para que todo mundo saiba, eu vou utilizar bastante esse e-book aqui, ó, que é de práticas em microbiologia, beleza? Esse e-book está disponível para vocês e nós disponibilizamos lá na plataforma, está disponível já. Isso significa dizer que todo mundo que solicitou o certificado do evento está tendo acesso a esse e-book aqui, tá? Ele fala sobre práticas laboratoriais em microbiologia. É um material que a gente está usando para fundamentar os conceitos básicos, tá bom? Então vocês vão ter a oportunidade de entender como funcionam os tipos de semeio, a interpretação do crescimento microbiano. A gente vai estudar em detalhes, tá? Ó, então esse e-book está disponível também. Se você ainda não solicitou o certificado, ainda é possível. Eu vou deixar o link do certificado no chat, os meninos vão colocar agora, por favor, para que quem não solicitou possa solicitar enquanto a gente vai começar a nossa aula. E a solicitação do certificado te dá direito, te dá acesso ao quê? Presta bastante atenção. Te dá acesso ao nosso curso, às gravações das nossas aulas do plantão, exclusivamente deste plantão, por 1 ano, dentro da nossa plataforma. E te dá acesso a tirar dúvidas lá num período de 30 dias. Então, durante 30 dias você pode ver e rever as aulas e tirar dúvidas também. Se você quiser, você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser dentro de 1 ano. E óbvio, você pode emitir o certificado reconhecido lá na plataforma, exclusivamente na plataforma. Como funciona isso? Você clica no link que nós deixamos no chat, solicita o certificado,
paga a taxa e automaticamente, na hora que você finalizar a sua solicitação, né, que é mediante o pagamento da taxa, você vai receber no seu e-mail, é no WhatsApp, no seu e-mail, tá bom? Um link para acessar a plataforma, porque é exclusivamente na plataforma que você vai baixar o certificado. Eu mandei mensagem no suporte para poder pegar o meu certificado. Nós não podemos enviar. Os nossos certificados são acreditados. Isso significa dizer que ele tem um QR Code para conferência, né? Legal, por isso que eu falei de aspectos legais aqui. Ele tem um QR Code para que, se você usar em prova de título de concurso, horas complementares, se você usar, por exemplo, para prova de especialização, de mestrado, de doutorado, ele possa ser conferido pela banca. E essa conferência é através de um certificado acreditado com o QR Code. Então, ele não pode ser enviado pelo WhatsApp para você. Ele tem que ser exclusivamente emitido pela plataforma, tá bom? Então, ao solicitar o certificado, ao finalizar a solicitação fazendo o pagamento da taxa, você recebe no seu e-mail o acesso à plataforma. Olha o seu spam, olha a lixeira, porque às vezes o seu e-mail pode estar cheio, pode ter um monte de problema. Se você olhar o spam e não achar, se você olhar a lixeira e não achar, se você digitar lá Microlab, certificado, alguma coisa e não achar, aí você entra em contato com o nosso suporte, não tem problema nenhum, a gente está aqui para te ajudar, beleza? As informações para o suporte estão na descrição e nós vamos deixar também no grupo do WhatsApp. Então, se você não entrou, aproveita e participa do nosso grupo lá do WhatsApp para receber as informações. Bem, vamos começar a nossa aula. Vamos começar falando sobre rotina em microbiologia. Tem algumas pessoas que perguntaram, né, sobre a plataforma, sobre a assinatura do Microlab Academy. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, gente, no final da aula, porque tem um cupom de desconto que nós liberamos, que ele só vai estar disponível exclusivamente para quem está assistindo a aula e a gente vai fazer isso lá no final. Mas sim, nós teremos a abertura de turmas, tá? A última turma do Microlab Academy desse ano. A última turma foi há 6 meses atrás, que loucura, né? Mas hoje nós estamos abrindo sim uma turma do Microlab Academy, né? Microlab Academy, para quem não sabe, é uma plataforma cheia de conteúdos em análises clínicas e microbiologia, tá bom? Mas eu falo mais sobre ele no final. Vamos trabalhar? Vamos para o nosso plantão aqui, ó. Nós vamos começar já a fazer algumas coisas de forma muito prática. Gente, sobre a pós, estão mandando mensagem também sobre a pós, né? Sobre a pós, nós temos a última turma do ano começando também agora no dia 10 de novembro, tá? Agora em novembro, nós temos no dia 10 a última turma da pós de patologia clínica do ano e a última turma da pós de microbiologia do ano também, tá bom? É só falar com a gente no suporte, no WhatsApp ou no nosso setor de matrículas, e se quiser também pode entrar direto na plataforma e fazer a matrícula. O link de tudo vai estar aqui no chat. Vamos lá, vamos começar, para não ficar com muita informação aqui, vamos começar a trabalhar. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas muito práticas. Eu vou explicar como funciona a rotina, já dando as dicas aqui, já fazendo os bem bolados, beleza? Então vamos lá, vamos começar agora. Então, para começarmos a nossa prática, a primeira coisa que eu preciso é colocar luvas, né? Aqui no laboratório, nós trabalhamos com as amostras e todo cuidado é indispensável na hora de fazer os processos aqui, tá? Eu tô aqui atrás da câmera porque eu tô só posicionando ela aqui na nossa bancada de apoio. E eu quero agora, cadê? Pronto, quero mostrar para vocês aqui os procedimentos. Deixa eu só ver como que tá tudo enquadrado, se tá tudo certinho. Precisar aumentar a câmera um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se agora tá bom. Ainda não. Pronto, agora sim. Pronto. Aê, agora sim, estamos no lugar certo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a rotina é realizada de acordo com o andamento dos processos, tá bom? Por que eu falo isso? Porque é muito importante você entender que no laboratório nós temos um fluxo que caminha, que funciona, que anda e que é independente de você. Ele precisa ser independente de você. Então, imagina que hoje você está sozinho no laboratório, é mais fácil de você controlar o fluxo de trabalho ali. Mas, quando você não trabalha sozinho, você tem que padronizar um fluxo de trabalho. E essa é uma das partes mais difíceis. Sabe por quê? Porque é muito difícil trabalhar com pessoas.
Trabalhar com pessoas é muito complexo, dá realmente muito trabalho. Só que, eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre falo aqui na Microlab que o nosso objetivo não é somente ensinar coisas técnicas. O nosso objetivo é trazer uma experiência prática, humanizada, ao ponto que você consiga compreender como que as pessoas funcionam, né? Como que é o dia a dia de trabalho, como que a dinâmica dos locais funcionam, e é por isso que nós compartilhamos isso da forma mais prática possível, tá? É por isso que nós amamos a prática. Então hoje nós vamos fazer isso dessa forma, tentando trazer o máximo de contexto prático observacional possível. Vou calçar as minhas luvas agora, tá bom? Vou calçar as minhas luvas aqui e vou começar a pegar nas amostras para ir falando com vocês, para que vocês possam ir entendendo como que as coisas funcionam. Eu vou só ficar aqui de vez em quando precisando monitorar o chat. Eu sei que os meninos estão respondendo as mensagens, né, as dúvidas aqui, mas eu quero tentar ficar de olho também, porque tem muita dúvida que dá para eu ir respondendo enquanto eu estiver por aqui, tá bom? Vamos lá. Vou colocar minha outra luva, né, que eu coloquei só uma, tava tirando também, aproveitando para tirar o meu relógio, as minhas coisas. Não pode, né, usar nada assim aqui no laboratório. E nós vamos utilizar aqui, ó, essa câmera de cima para poder visualizar, olha só a minha mão aqui. Vou pegando as placas, vou abrindo, olha que cultura linda nós temos aqui. Quem sabe que bactéria é essa? Já sabemos, né? Olha que bactéria linda, gente. Olha que coisa linda. Eu fico olhando assim para vários lados, porque tem 3 câmeras aqui dentro, né? Então, eu estou tentando mostrar da forma mais prática possível para que vocês possam aprender. Olha que bactéria linda, né? Conseguem ver? Lindo demais, né? Isso aqui, gente, ó, ela inclusive é beta-hemolítica. Vocês conseguem ver hemólise, ó? Ao redor da colônia, ó, hemólise. Lindo, né? Isso aqui é uma... Que bactéria é essa? Vocês sabem? Me avisem no chat, nos comentários, por favor, me digam que bactéria é essa. Vocês sabem? Olha aqui, ó. Botando mais pertinho ainda para vocês verem. Me digam, vocês sabem qual é? Vamos começar. Bem, toda a rotina em microbiologia, ela começa não é nem com o processamento de amostras, é com os meios de cultura, é entendendo sobre eles. Então, eu já falei muito sobre meios de cultura. Tem várias aulas, vários conteúdos disponíveis para vocês aprenderem. Inclusive, no material complementar do nosso curso tem a classificação, a principal função e tudo mais. Então, eu vou apenas pincelar um pouco sobre a função dos meios de cultura. E vou utilizar essa câmera aqui exclusivamente, pelo menos por enquanto, para mostrar mais. Tá, ó. No laboratório existem vários tipos de meios de cultura, vários, né? Não dá nem pra gente ficar pensando em classificar todos aqui. Mas se eu pudesse dar uma dica, eu usaria, né, depende muito da rotina laboratorial, tá? Mas eu usaria praticamente sempre pelo menos 2 meios de cultura, né? O agar-sangue, aqui ó, agar-sangue e agar-MacConch. Eu sempre usaria eles, tanto é que aqui ó, nós utilizamos placas bipartidas de agar-sangue e MacConch. Ah, mas no meu laboratório eu faço muita urocultura. Não tem problema. Agar-MacConch e agar-clade. Você pode fazer agar-sangue e cromogênico para urina. Fique à vontade, tá? Nós usamos placas bipartidas aqui no laboratório. É para um paciente e para outro paciente? Não. É para o mesmo paciente. Nós queremos que eu tenha noção sobre a bactéria em diferentes aspectos. E aqui já começa a parte prática, né? Eu vou dar até um exemplo muito prático aqui. Olha esse caso aqui, ó. Essa bactéria só cresceu no meu agar-sangue. Não cresceu no meu agar-MacConch. Então, automaticamente, eu entendo que essa é uma bactéria gram o quê? Positiva ou negativa? Não. Essa é uma bactéria gram positiva. Se ela cresceu apenas no agar-sangue, ela é uma bactéria gram positiva. Tá, ó. Essa é uma bactéria gram positiva, cresceu só no agar-sangue, tá bom? Se ela produzisse hemólise, eu já até poderia suspeitar de quem ela era, né? Se ela fosse beta-hemolítica, se tivesse colônias grandes ou pequenas, né? Se eu tivesse, por exemplo, colônias muito pequenas beta-hemolíticas
ou colônias muito pequenas, mais alfa-hemolíticas. Eu já suspeito de outro grupo de bactérias. Isso aqui é muito legal da gente analisar, vou falar mais sobre isso já já. Já essa outra não, ó, cresceu nos dois meios. Nós temos crescimentos aqui no H-sangue e crescimento pouquinho, ó, mas tem aqui no Agar-Macconkie também. Então isso daqui provavelmente é um gram negativo, tá? Provavelmente não, né? Isso aqui é um gram negativo, tá? Por quê? Quem cresce no H-sangue é gram positivo e gram negativo. Cresce levedura, cresce todo mundo lá. Agora, no Agar-Macconkie só cresce gram negativo. Então, como eu tenho crescimento no Agar-Macconkie e no H-sangue, e as colônias estão puras, por que puras? Porque eu vejo que só tem um tipo de colônia aqui dentro. Então, automaticamente eu entendo que aqui eu tenho uma colônia de de bactéria gram negativa. Vocês podem estar se perguntando aí, né? Cadê a touca desse professor? Cadê a máscara e tudo mais? Eu não coloquei, gente, me perdoe. Eu vou pegar isso agora. Fazer coisas assim, práticas, na correria, dá nisso mesmo, né? Não tem problema nenhum. Eu vou colocar a minha touca, eu não vou nem precisar, porque eu estou trabalhando dentro do fluxo laminar, então eu não estou mexendo com material de fungo, então o risco aqui é mínimo, tá? E outra coisa, vou aproveitar, né, para falar. Se você estivesse perguntando assim, professor, cadê o seu bico de Bunsen? Ele não tá ligado, né? Ó, se você der uma olhadinha, eu vou pegar outra câmera para mostrar, ó. Se eu pegar aqui, ó, você vai ver que bem ali, ó, tem um bico de Bunsen. Tá vendo lá o bico de Bunsen? Eu vou até colocar a nossa câmera aqui numa outra posição, tá? Ó, porque daqui é melhor para vocês verem. Agora que eu tô vendo, ó, aqui é bem melhor para vocês verem, né? Ó. Então, imagina que você tá no laboratório e você está dentro da capela, né? Então, como que funciona esse processo, né? Como que eu posso, por exemplo, quando que eu devo usar o bico de Bunsen ou não, né? Essa é uma capela de fluxo laminar que tem o fluxo laminar. Então, automaticamente o bico de Bunsen neste momento é dispensável, tá, pessoal? O bico de Bunsen neste momento ele é dispensável. Como assim, professor? Eu estou usando o bico de Bunsen apenas quando eu não tenho fluxo laminar funcionando. Se eu tiver o fluxo laminar funcionando, eu não preciso do bico de Bunsen, tá bom? Eu vou aproveitar também para pegar minha alça bacteriológica. Acabei esquecendo, né? Meu Deus, esqueci de tudo. Aqui, pronto, peguei. Aqui, ó. Peguei minha alça bacteriológica, né? E agora a gente vai começar a mostrar algumas coisas aqui. Imaginem, eu vou até colocar um fluxo prático aqui na tela agora. Como que funciona um laboratório de microbiologia dentro de uma rotina laboratorial? Eu vou mostrar para vocês a partir da minha lousa, né, do meu quadro aqui. Eu tô com um quadro, ó, aqui, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só, como que funciona? Eu vou botar na minha tela agora, pronto. Como que funciona um fluxo de trabalho dentro do laboratório de microbiologia? Lembra que eu falei agora há pouco da questão dos 3 dias? Eu vou até tirar minha máscara aqui agora. Lembra que eu falei até agora há pouco sobre a questão dos 3 dias, né? Nós temos dentro do laboratório pelo menos 3 dias onde eu preciso fazer algumas coisas. Por exemplo, eu preciso processar a amostra, no dia seguinte eu preciso fazer a interpretação do crescimento microbiano, mais as provas bioquímicas. No próximo dia eu preciso fazer, por exemplo, a identificação da bactéria, o fluxo, né, do antibiograma. Então vou mostrar isso. Imagina que no primeiro dia você recebe a sua amostra, tá bom? Então, no primeiro dia eu tenho a minha amostra, tá? Essa amostra, ela está relacionada ao quê, né? Pode ser uma urina, pode ser uma secreção vaginal, pode ser um sangue para uma hemocultura, pode ser fezes para coprocultura, pode ser uma infinidade, uma possibilidade enorme de tipos de materiais biológicos. E aí você vai precisar fazer o processamento inicial. Se você está numa rotina hospitalar, como é o nosso caso, a cloração de gram é fundamental. Então você precisaria, por exemplo, verificar se a hemocultura está positiva e se ela estiver positiva, você automaticamente vai fazer o gram, tá? E o gram, ele é feito e liberado como um laudo preliminar. Então aqui nós temos um laudo preliminar. A partir desse momento, com o laudo preliminar, o médico já pode dar andamento ao tratamento. E você, enquanto isso no laboratório, deu andamento também à cultura propriamente dita. Chegou no laboratório, já começa a fazer sua cultura, tá bom? Essa cultura, para fazer, você depende dos meios de cultura. Então, você precisa entender mais sobre a química dos meios de cultura. Eu vou falar sobre ela já já. Mas, em geral, nós escolhemos meios que são
enriquecidos e às vezes uma combinação de meio enriquecido mais um meio seletivo. Por exemplo, agar-sangue e McConkie, tá? Agar-sangue como um meio não seletivo, porém diferencial, e o agar-McConkie como um meio seletivo e diferencial, tá? Vou explicar mais sobre isso também para você entender. Quando nós temos um meio, vou até voltar para a capela. Quando nós temos aqui um meio de agar-sangue, por exemplo, nós temos ele como um meio não seletivo, porém diferencial. O que que significa dizer? Que ele não seleciona bactérias, ele deixa crescer todo mundo, tá? Então, se ele deixa crescer todo mundo, vai crescer bactéria gram-positiva, gram-negativa, fungos, né? Mas ele é diferencial. Diferencial pelo quê? Pelo padrão hemolítico. Quando o micro-organismo produz hemólise, ele deixa diferenciar, tá bom? Isso é fundamental de perceber também. Já no agar-McConkie, além de seletivo, porque ele seleciona os gram-positivos, deixando crescer apenas gram-negativos, além de selecionar, ele também faz a identificação através do diferencial da fermentação da lactose. Então, isso é um meio seletivo e diferencial. Voltando para o nosso quadro, aqui nós temos o primeiro dia, onde você faz o semeio da amostra, tá? O semeio da amostra, e automaticamente você faz o processamento inicial com o semeio, como eu falei agora há pouco, e com o GRAM quando for necessário, tá? O GRAM exige um laudo preliminar. Como que é esse laudo preliminar? Você vai fazer a leitura desse GRAM e vai colocar presença de cocos gram-positivos em caixas, em cadeias, né? Presença de cocos gram-negativos, presença de bacilos gram-negativos, presença de cocos em cadeias curtas, em cadeias longas, presença de bacilos gram-positivos contendo endósporos ou endosporos, né? Presença de leveduras, presença de hifas, presença de leveduras encapsuladas, presença de leveduras em brotamento. Tudo depende do que você vê. Vou tentar mostrar algumas coisas aqui na secreção vaginal, se ela tiver muito material para a gente ler. Mas a gente vai depender da vida real. A gente está literalmente num plantão, né? Então vai depender do que vai ter nela. Mas imagine que esse é o primeiro dia, tá? Então, primeiro dia encerrado. Semeei minhas amostras, fiz o meu GRAM, dei andamento à minha vida, né? No próximo dia, que é o segundo, nós vamos fazer o quê, né? Nós vamos automaticamente fazer uma interpretação do crescimento microbiano nos meios de cultura, tá? Essa interpretação do crescimento microbiano nos meios de cultura, ela está relacionada ao que eu vejo aqui na minha cultura. Ah, eu estou vendo bactéria sugestiva de Klebsiella. Ah, eu estou vendo muco. Ah, eu estou vendo pigmento de pseudomonas. Então, eu tenho uma sugestão de que isso seja uma pseudomonas por conta desse pigmento esverdeado. Ó. Vocês conseguem perceber? Ó? Esse pigmento esverdeado é extremamente característico de bactérias do grupo das pseudomonas. Então, automaticamente, eu preciso iniciar o dia interpretando as minhas culturas. Mas eu vou também fazer o processamento das amostras do segundo dia. Então, segundo dia, processa mais amostra e dá andamento ao processo das amostras do dia anterior, tá? Então, no dia anterior eu semeei, hoje eu vou interpretar o crescimento, semear amostras novas e além da bactéria que eu interpretei o crescimento, eu preciso ter uma noção de quem ela é para poder já adiantar o antibiograma. Então, por exemplo, se você viu uma colônia como essa, que é característica de pseudomonas, ó, isso aqui é uma colônia extremamente característica de pseudomonas. Automaticamente, o que eu penso? Vou fazer a identificação para confirmar ela amanhã, mas eu já posso fazer as provas bioquímicas para identificá-la. Agora, se eu ver, por exemplo, colônias como essa, ó, que são sugestivas de uma outra bactéria chamada Klebsiella, isso aqui ó, é uma Klebsiella, pessoal. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Através da interpretação das características das colônias, onde eu vejo uma colônia mucoide, olha a quantidade de muco que tem nessa colônia, gente. Olha a quantidade de muco. O que é o muco? Eu estou de costas, mas eu estou mostrando para outra câmera aqui, tá? O que é o muco, né? É essa claridade, né? É essa quantidade de informação que a bactéria tem quanto ao brilho, né? Você vê que ela é aguada, você vê que ela é bem mucoide, né? Eu consigo ver essas coisas através das características das colônias, tá vendo? Tudo isso me diz, através da minha experiência observacional, que aqui eu tenho uma Klebsiella. Então, eu vou fazer provas
para identificar essa Klebsiella, para confirmar essa identificação, óbvio, mas eu também já farei o antibiograma para Enterobacterales. Esse é o meu segundo dia, tá? No terceiro dia, o que eu faço? Vamos mostrar aqui para você ver. No terceiro dia, nós fazemos a confirmação da identificação daquela bactéria e automaticamente faremos a leitura do antibiograma. Se a confirmação bateu, eu leio o antibiograma normalmente e sigo a minha vida. Agora, se eu não soubesse que bactéria era, demoraria mais um dia para sair o antibiograma, tá bom? Esse é o nosso terceiro dia. No quarto dia, você vai fazer o quê? Você vai dar andamento aos resultados do terceiro dia, você vai dar andamento à identificação e ao antibiograma das do segundo dia e você vai continuar a semeadura normalmente. Então, é um trabalho que é exponencial, só aumenta, tá? Todo dia tem amostra para processar, todo dia tem amostra para identificar, todo dia tem antibiograma para realizar ou para interpretar e laudo para liberar, tá? Então, esse é o fluxo de trabalho no laboratório de microbiologia. Tudo isso acontece todos os dias dessa forma e não muda muito, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa bancada, vamos ver as coisas aqui um pouco mais na prática. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, pronto. Só mudei a câmera um pouco de posição e vamos começar então. Olha só, eu vou pegar uma alça bacteriológica apenas para apontar o nosso material, tá? Eu vou ficar apontando ele para você ver do que eu estou falando. Vou pegar uma alça clarinha para facilitar a visualização, tá bom? Imagina que eu vou dar andamento ao processamento das minhas amostras. E como que eu dou andamento, né? Na verdade, vamos iniciar pelo primeiro passo, que é fazendo a semeadura das minhas amostras. Aqui eu tenho alguns meios de cultura que eu vou utilizar exclusivamente para o semeio de amostras novas, né? Aqui é um deles, que eu acabei até que misturando aqui, né? Meu Deus. Ah, pronto. Aqui é outro e eu tenho um agar maconque, também sem semeio, que eu vou utilizar para fazer o semeio hoje. Pronto, é esse aqui. Aqui eu tenho culturas que serão previamente analisadas por nós hoje, imaginando que elas foram semeadas ontem para facilitar já o nosso dia. Então, é como se hoje nós estivéssemos no segundo dia de plantão. Ontem semearam amostras, elas estão aqui, nós vamos identificá-las, é assim que funciona. Mas hoje nós precisamos semear amostras novas. Então aqui eu tenho hemoculturas de RNs, tá? Não tenho hemocultura de pacientes adultos, tenho de RNs, então aqui tem duas hemoculturas. Aqui tem uma ponta de catéter, aqui ó, tá vendo? Uma ponta de catéter. Aqui eu tenho um líquor, isso aqui já é uma curiosidade, ó. Nós colocamos o líquor nesse hospital dentro de agar chocolate inclinado, tá? Então o LCR já vem dentro do líquor. E aqui eu tenho uma ponta de catéter que não será processada, né? Ela tá errada. Ela veio dentro de um caldo, tô até tampando aqui a identificação, tal. Essa ponta de catéter, ela veio dentro de um caldo, né? E não vamos processar, tá? Isso aqui não vai ser processado, não será aceito, é uma amostra que será devolvida. Porque se eu coloco a minha ponta de catéter dentro de uma válvula, ou válvula, qualquer outro material assim, né? Que é processado como ponta de catéter dentro de um líquido, eu estou superpopulando. Então, quando eu for quantificar as unidades formadoras de colônia, obviamente vai ter um número muito maior do que o que deveria. Aí você pode pensar assim, ah, mas o hospital não tem como levar para o laboratório. Olha, eu sinto muito. Nós até podemos processá-la, tá? Mas sabendo das limitações que me trazem a responsabilidade que é processar essa amostra, tá bom? Porque o número de unidades formadoras de colônia ali não baterão com a realidade. Não é o número de unidades formadoras que tem ali na ponta de catéter, e sim que estão no líquido, que tem caldo, que tem nutrição e que favoreceu o crescimento e o aumento dessas unidades formadoras de colônia, tá bom? Como que é o processamento de uma amostra? Primeiramente, eu vou começar com uma hemocultura, tá? Ó. Uma hemocultura, ela é feita assim, ó. Imagina que ela foi coletada hoje. Hoje é o primeiro dia, ela foi coletada e foi colocada no frasco como esse. O que é feito? É homogeneizado e é colocado na estufa bacteriológica ou no equipamento de hemocultura automatizado. Essa hemocultura, ela é visualizada todos os dias. O que isso significa dizer? Todos os dias eu olho para a minha hemocultura e vejo se ela tem padrões de crescimento, tá? O que isso significa dizer? Tá, eu vou tirar a identificação aqui, não dá para ver, mas vamos dificultar, né? Ó, vou até facilitar a nossa visualização. Porque se eu tirar a identificação,
eu consigo ver muito mais coisas, tá bom? Inclusive vou até trocar de luva, porque... Ah não, vou não, pensei que ia rasgar minha luva, porque eu peguei no esparadrapo, né? Aqui eu tenho uma hemocultura super problemática, né? Tem hemólise, tem um monte de coisas, mas eu vou explicar já já mais sobre isso. Uma hemocultura, pessoal, ela é processada em até 7 dias. Então imagina que hoje ela foi para a estufa bacteriológica. Todos os dias eu olho se houve características de crescimento. Que características são essas? Se ela está turva, se ela tem bolhas, se ela tem turvação, indica crescimento. Se tem bolha, indica metabolismo e automaticamente crescimento. Se essa hemocultura, por exemplo, tem uma capa, uma película protetora aqui em cima, indica produção de filme, né, de bactérias ali também. Então, tudo isso indica crescimento, eu preciso ficar atento. E eu preciso também me dar o luxo de interpretar muito mais, né? Embaixo se formou uma capa, se ela tem hemólise, isso tudo indica crescimento, porque tem bactéria que produz hemólise, tem muitas características aqui. Então, imagina que no primeiro dia eu olhei, não turvou, não teve características de crescimento. Vamos para o segundo dia. No segundo dia houve? Houve. Então nós vamos fazer a semeadura. Como que é feita uma semeadura? Com uma seringa pegamos um tiquinho do sangue, tá pessoal? É bem pouco mesmo. E colocamos no meio de cultura para semeio. Eu vou pegar uma seringa que eu não trouxe e é assim mesmo, né? Aproveitem para me dizer se vocês estão gostando, se a aula está sendo útil, se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, né? É só deixar aqui no chat, porque eu vou vendo nesses momentos que eu vou fugindo aqui da câmera, tá bom? Estão gostando, gente? Quem chegou depois, está dando para entender também. Eu vou pegar uma seringa, e essa seringa, tá? Não foi o jeito mais adequado de abri-la, né? Mas eu não peguei no bico, tá, pessoal? Não se preocupem. Ó, essa seringa, ela pode ser utilizada, ela será utilizada para pegar o sangue, tá bom? E eu vou fazer isso aqui, ó. Peguei minha seringa, homogeneizo brevemente, porque se tiver gás aqui dentro, eu posso, né, ter problemas. Então eu vou espetar a minha hemocultura e espetando ela eu posso até fazer a primeira prova. Que prova é essa, né? Imagina que eu espetei a minha seringa aqui e ela subiu sozinha o êmbolo, ela foi subindo sozinha o êmbolo. Provavelmente indica produção de gás. Se tem gás aqui dentro, tem metabolismo. Se tem metabolismo, tem bactéria. E assim eu consigo fazer as identificações dessas bactérias, né? Tirei um tico, né? E com muito cuidado, eu vou simplesmente, ó, tirar aqui e vou começar o processamento. E como que o processamento é feito? Colocando uma agulha, né? Uma gota desse sangue no meio de cultura. Então eu vou pegar aqui, ó, o meio de cultura e vou pingar uma gotinha do meu sangue em cada lado. Pinguei, ó, boto aqui, certo? E desprezo. Depois a gente resolve esse problema. Não vou usar essa alça que tá aqui, obviamente, tá? Vou pegar uma alça nova. Pronto, ó. E vou fazer a semeadura. Como que a semeadura é feita? Tá, ó. Aqui ainda coloquei sangue demais, né, ó. Vou fazer assim com a mão meio torta, mas para facilitar a visualização de vocês, ó. Estriamento num meio de cultura só, né? E faço uma cauda, ó. De novo, ó, estriamento. Ah, professor, não tem problema misturar os meios de cultura? Gente, se você não arranhar o meio de cultura, não tem problema. É assim que nós fazemos um estriamento, tá? E qual é o resultado disso? Vou te mostrar para você entender. Essa hemocultura foi processada hoje, tá aqui. Mas essa daqui foi processada ontem e está aqui o resultado dela. Ó, essa hemocultura foi feita pelo mesmo processo. Aqui nós temos uma bactéria já, um resultado de crescimento da minha bactéria. Essas características me dizem que isso daqui é uma pseudomonas, tá? Por quê? Vou falar sobre isso já, então. Ó, vamos adiantar os conteúdos, né? Ó, aqui eu vejo uma bactéria. Primeiramente, o cheiro dela tá entrando mesmo estando de máscara. Eu tô sentindo o cheiro dela. Não tem risco de contaminação? Gente, não, tô falando de cheiro. Eu não tô falando que eu tô sentindo a bactéria, né? Tô sentindo o cheiro dela. Esse odor que ela exala
é muito doce, é um cheiro muito frutado, inclusive lembrando até banana. Esse cheiro aqui é característico de Pseudomonas. Esse tom esverdeado no meio de cultura é característico de Pseudomonas. E nem todas, mas essa é uma Pseudomonas beta-hemolítica. Ó, ela produziu hemólise, ó. Quando eu olho contra a luz, ó lá, ó, contra a luz, ó, olha lá, ó. Essa câmera está aqui por isso, ó, para que eu veja a bactéria contra a luz, ó. Contra a luz eu vejo hemólise. Tá vendo a hemólise ao redor das colônias? No agar sangue eu vejo hemólise. Vejo muita hemólise, tá? Aqui tem todos os indícios de ser uma Pseudomonas. Qual o primeiro passo, então? O primeiro passo é fazer a identificação através de provas bioquímicas. Quais provas bioquímicas eu posso utilizar para identificar uma Pseudomonas? Você vai fazer o OF-glicose, porque Pseudomonas é um bacilo gram-negativo não fermentador. Sendo não fermentador, eu consigo ter noções maiores ainda fazendo a OF-glicose, porque o OF-glicose de uma Pseudomonas mostra para mim que ela não consegue, né, fermentar a glicose. Você pode usar o TSI também, porque o TSI tem glicose, mas às vezes dá um pouquinho de erro, tá? Eu vou mostrar mais sobre isso amanhã, na nossa próxima aula. Mas observe que aqui nós temos uma colônia característica de Pseudomonas. Beleza, característica por quê? Porque eu conheço as características. E se eu não conhecesse? Aí você vai fazer provas bioquímicas, tá? Mas a primeira coisa que você pode suspeitar é essa tonalidade esverdeada e, sobretudo, meio acinzentada, assim, também no agar sangue. Às vezes você vê um verde bem clássico, como esse daqui, ó. Isso aqui também é uma Pseudomonas e ela tá bem esverdeada também. Mas mais linda do que essa Pseudomonas aqui, ó, eu tenho essa outra. Essa aqui também é uma Pseudomonas e é um verde meio limão, é um verde meio... Sei lá. Gente, é muito bonita essa cor. Esse verde aqui tá muito bonito, não tá, ó? Olha essa cor, tá linda. Isso aqui é uma Pseudomonas, ó. Também em agar maconque, ó. Pseudomonas. Olha a luz. Bate nela e reflete, ó. Lindo demais. Pseudomonas, tá bom? Pseudomonas aqui, ó. E isso daqui me mostra o quanto que essa bactéria produz pigmento. E o pigmento é uma das principais características que nós analisamos e interpretamos nas culturas bacterianas, beleza? Então, a partir desse momento, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês entenderem com mais detalhes na nossa próxima aula, mas eu já vou falar algumas coisas aqui. A primeira prova que você faria aqui, neste caso, seria a prova da oxidase, porque a oxidase vai me dizer se ela tem um perfil oxidativo, né? Se ela tem a enzima citocromo-oxidase, né? Então, eu posso fazer a prova da oxidase, porque Pseudomonas é uma das únicas bactérias clinicamente mais conhecidas que são oxidase positiva. Mas aí você precisa ficar atento, porque, por exemplo, Burkholderia também é. Mas a colônia de Burkholderia é totalmente diferente da colônia de Pseudomonas. Ela tem uma colônia um pouco mais contida, ela não tem essa tonalidade esverdeada, ela não é mucoide como nesse caso, pode até ser, mas não é como essa, que é uma colônia esparramada, né? Uma colônia que quando você vê, ó, você vê que ela se espalhou pelo meio de cultura. Sabe por quê? Porque simplesmente a Pseudomonas é uma bactéria móvel. Essas colônias, essas bordas de colônias são irregulares desse jeito porque ela é móvel. E sendo uma bactéria móvel, o que vai acontecer aqui? As bordas não vão ser redondas, clássicas. Olha a diferença de uma bactéria de colônia, de uma bactéria que não é móvel. Ó, isso aqui é uma Klebsiella. Ó. Klebsiella é imóvel. Ó, olha a colônia, ó, ela é nitidamente redonda. Essa colônia, vamos dar um zoom, ó. Essa colônia é redonda, ó. Você vê as bolinhas da colônia, tá vendo? Ó? Ela é perfeitamente redonda. Isso aqui indica que provavelmente essa bactéria não é móvel, né? Essa bactéria a colônia dela é bem redondinha, a possibilidade dela ser imóvel é maior. Claro que isso aqui são características gerais, são coisas que nós vemos com frequência. Mas, se você for estudioso, você vai saber que existem espécies de Klebsiella que são móveis, como a Klebsiella aerogenes, tá? É a única móvel, tá bom? Mas quando você vê uma colônia de bactéria, por exemplo, contida, né, com bordas regulares, é muito provável que ela seja imóvel. Agora, quando você vê bordas irregulares, como nesse caso aqui dessa Pseudomonas, ela é uma bactéria móvel.
E isso daqui mostra através das bordas das colônias, tá? As colônias ficam com essas bordas bem irregulares, tá? Então vamos recapitular. Suspeita de Pseudomonas, por quê, professor? Porque ela é verde, porque ela tem bordas irregulares e porque ela tem um cheiro muito doce. Isso para mim é característica de Pseudomonas, tá bom? Característica de Pseudomonas clássica, tá? Então, quais provas para confirmar? Pode fazer o TSI ou o OF-glicose, sendo o OF-glicose a melhor opção, que ele é o meio para verificar se a bactéria tem perfil oxidativo ou fermentativo, é no OF-glicose. Mas eu falo para usar o TSI porque no TSI às vezes dá certo, porque como a glicose fica lá embaixo, facilita. Mas eu vou mostrar o TSI mais na nossa próxima aula, que é quando eu vou falar sobre a identificação bacteriana com as provas bioquímicas, tá? Mas observe que aqui nós temos uma clássica Pseudomonas, por conta de tudo isso que eu falei. Como que seria essa Pseudomonas no agar-sangue? Ó, deixa eu mostrar para vocês ela no agar-sangue, para você ver o pigmento dela também no agar-sangue, tá? Deixa eu ver se eu tenho um aqui, porque pode ser que não tenha também, né? Ah, deixa eu ver. Aqui não tem. Aqui tem sim, né? Eu acabei de mostrar, ó. Essa é uma, ó. Isso aqui é uma Pseudomonas no agar-sangue, ó. Olha como ela apresenta os pigmentos muito parecidos, ó. O mesmo pigmento aqui ela tem aqui. A diferença é que o meio de cultura, o fundo dele é vermelho, né? Então dificulta um pouquinho a visualização desse pigmento. Mas eu vi na geladeira ontem uma cultura de Pseudomonas e eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Vou pegar ela para mostrar, já que a gente está falando de coisas práticas, não custa nada. Ó, achei uma, deixa eu ver se tem outra. Porque tinha outra que estava mais bonita, mas não está aqui. Deixa eu ver. É, não tá aqui não. Mas essa aqui já tá valendo, porque ela tá muito bonita. Ó, essa outra Pseudomonas, ó, ela tem outra característica bem clássica, que é uma produção de um pigmento que eu vejo, Marcelo, tá? Aí cabe cada um analisar com calma. Eu vejo um pigmento um pouco mais acinzentado, né, ó. É uma colônia que tem um pigmento um pouquinho mais acinzentado, ó. Olhando contra a luz, você consegue perceber que ela é de borda irregular, ela é bem grandona, bem mucoide e inclusive ela é beta-hemolítica. Olha lá, contra a luz você vê hemólise. Olha que linda essa colônia também, né, gente? É linda demais, tá? Então, só para recapitular, né, como eu falei, identificação, vamos fazer OF-glicose, vamos fazer também as provas de... a prova da oxidase, né, você pode fazer, porque você diferencia ela de Acinetobacter, nem precisava gastar... Gente, de verdade, não precisa gastar com prova. Isso aqui é uma Pseudomonas. Se você tiver painéis automatizados, você pode utilizar para poder saber se é aeruginosa, né? Ou outras, tá bom? Mas aqui nós temos uma Pseudomonas muito clássica. Qual seria o próximo passo, né? Seria fazer a confirmação através de alguma prova bioquímica, e eu vou falar sobre essas provas na nossa próxima aula. Mas, sobretudo, fazer o antibiograma para Pseudomonas. Se eu suspeito de Pseudomonas, antibiograma para Pseudomonas. Amanhã eu já libero, já confirmo a Pseudomonas e já libero o meu laudo com ela. Deu para entender? É assim que funciona. Aqui eu tenho um bacilo gram-negativo não fermentador. Vocês sabem a diferença do que é uma bactéria fermentadora para uma não fermentadora? Como que a gente sabe disso e interpreta? Vocês sabem disso? Me deixa nos comentários, eu quero saber. Vocês sabem a diferença entre uma bactéria fermentadora? Como que eu faço para diferenciar um bacilo gram-negativo fermentador de um não fermentador? Me avisem, por favor, que eu posso explicar para vocês. É muito simples, gente, muito, muito simples. Não é através do Agar-Macconkie somente, tá? Ó, o Agar-Macconkie, você vê aqui, ó, que eu tenho uma bactéria que fermentou lactose. Se uma bactéria fermentou lactose, ela fermenta glicose? Fermenta. Sabe por quê? Porque lactose é um carboidrato complexo. Então eu tenho uma bactéria que consegue fermentar um carboidrato que é complexo. Afinal, a lactose é uma junção de glicose e galactose, tá? Então, se a bactéria fermentou lactose no Macconkie, eu posso dizer que ela é um fermentador? Um bacilo gram-negativo fermentador? Olha, você pode dizer que ela é um fermentador, sem sombra de dúvidas, né? Então, ela é um fermentador, porque ela fermenta lactose. Agora, como que eu sei se, por exemplo, uma bactéria que não fermentou lactose no Macconkie é ou não, né? Então, quer dizer que essa bactéria aqui é uma fermentadora, certo? E isso aqui, ó, é um fermentador. E isso aqui é um não fermentador, correto? Não.
Não é. Olha que loucura isso. Meu Deus do céu, tá me deixando doido. Não é. Presta bastante atenção, microbiologia é assim mesmo, tal. Imagina que você tem uma bactéria que cresceu assim, ó, fermentando a lactose no maconque. Essa bactéria, por fermentar a lactose no maconque, é considerada fermentadora. Por quê? Porque lactose é um carboidrato, né? A lactose é um açúcar complexo. Na composição dela tem glicose e galactose. Então, se a bactéria fermenta lactose, ela também fermenta a glicose. E o que caracteriza uma bactéria fermentadora e uma não fermentadora não é a lactose que tem no maconque, é a glicose como carboidrato base. É por isso que nós fazemos a prova do OF-glicose. Vou falar mais sobre isso na nossa próxima aula, quando eu for falar sobre as provas de identificação. Mas fiquem com esse pensamento na primeira aula de hoje. Se uma bactéria não fermenta, se essa bactéria não fermentou a lactose, significa dizer que ela também não fermenta a glicose? Não, não. Ela pode fermentar a glicose normalmente, mas não conseguir fermentar a lactose porque ela é um carboidrato complexo. E por que não ficou rosa? Porque aqui não tem glicose. Aqui só tem lactose. E por que não colocaram glicose aqui? Porque a reação da glicose acontece em ambiente sem oxigênio. Não daria certo, porque não aconteceria a fermentação do mesmo jeito. Deu para entender isso? Gente, de verdade, eu gostaria que vocês entendessem. Mas me digam, porque eu posso explicar mais ainda na próxima aula. Me digam se ficou claro. Senão eu vou pegar o quadro e vou desenhar, porque para falar sobre a fermentação é muito importante entender isso para poder identificar com mais qualidade, beleza? Então me avisem nos comentários. Ah, eu não entendi muito bem, que eu explico com base nas tabelas de provas bioquímicas, que é o que nós vamos utilizar amanhã e que está disponível na nossa apostila também, tá bom? Vamos dar continuidade então. Estão gostando? Estão aprendendo? Vamos dar continuidade? Vamos processar outras amostras? Vamos lá então, vamos lá. Vamos para a prática de novo, vamos para a bancada. Então vamos lá. Agora nós vamos dar continuidade a essa mistura de histórias, que é processar e sempre fazer comentários sobre a identificação. Nosso próximo material a ser processado será uma ponta de catéter. Tá aqui, ó. Vou fazer comentários sobre a ponta de catéter porque é muito importante. Essa é uma ponta de catéter e essa é uma hemocultura, tá? Imagina, e inclusive essa foi a hemocultura que nós processamos agora há pouco. Imagina que eu tenho apenas uma ponta de catéter. Eu não tenho dados do paciente com relação à hemocultura. Quando que se solicita uma ponta de catéter? Quando se suspeita de que a infecção está vindo dali, do catéter, do acesso, seja ele venoso, central, periférico, não importa, tá? Se o médico suspeita que a infecção está vindo através do catéter, ele automaticamente solicita a cultura da ponta de catéter. Então, cortam e mandam para a gente dentro de um frasco como esse, estéreo. Se mandarem assim, ó, como esse caso aqui, ó, tampar os dados do paciente, tá, pessoal? Se mandarem assim, ó, uma ponta de catéter dentro de um líquido, não processe, né? Já expliquei, mas eu vou repetir brevemente. Se o catéter está dentro de um líquido, e esse líquido é um meio de cultura, ele vai superpopular as bactérias ali. Então, o número de unidades formadoras de colônia não vai ser real. Então, eu vou colocar no laudo um número falso. Você pode até processar, desde que você fale, olha, o número de unidades formadoras de colônia está superestimado, porque o meio de cultura, porque a ponta de catéter veio dentro de um meio de cultura. Então, para não atrapalhar, você pode processar com essas ressalvas, tá bom? Mas o ideal é vir aqui dentro de um frasco estéreo. E onde que nós processamos uma ponta de catéter? No agar-sangue, tá? Eu não achei nenhum agar-sangue aqui que eu pudesse usar para mostrar para vocês, mas eu vou dar um exemplo aqui e vou processar no agar-maconque também, tá? Imagina que esse maconque aqui vai ser nosso sangue. Então, a gente vai só usar um outro meio, mas o processamento é feito em agar-sangue, tá? Agora, voltando a falar do porquê, né? Solicitam a ponta de catéter porque suspeitam de infecção através do catéter.
E é importante saber se houve hemocultura desse paciente também, porque se houve, nós precisamos de informações. Deu positiva, não deu, quem cresceu, para eu saber o que esperar. Uma ponta de catéter, um resultado de ponta de catéter é muito crítico isolado, né, sozinho, ou seja, não tem hemocultura, tem só o catéter, por que não pediu hemocultura? Vamos pedir para fortalecer esse diagnóstico, esse resultado é melhor, né? Então, uma hemocultura sozinha, ela tem valor muito. Agora, uma ponta de catéter sozinha, ela não tem o mesmo valor e o médico precisa analisar com muito cuidado, tá bom? E se você for analisar, procure resultado de hemocultura também. O procedimento é muito simples mesmo. E a única coisa que nós precisamos fazer é colocar essa ponta de catéter dentro do meio de cultura. Aí você pode colocar ela assim, ó. E se neste caso, né, como neste caso ela não cair, ó, você pode pegar uma alça para poder fazer esse processo. Eu não queria pegar alça, mas eu vou ter que pegar. Ah, gente, peraí. Eu tava falando de pinça, né? Mas você pode usar uma alça, agora que eu lembrei. Ó, vou pegar uma alça aqui, só para dar um exemplo. Ó, você pode usar uma alça, agora que eu lembrei. Alça limpa, né? Ó, abre aqui a placa. Você pode pegar a sua ponta aqui, ó, de catéter com a bolinha da alça, né? Ó, e ao pegar, só porque eu quero mostrar, o macete não tá dando certo, mas aqui, ó, coloca em cima do meio de cultura, lembrando que eu estou fazendo no agar chocolate, no agar McConkey, mas o adequado é fazer no agar sangue, tá? Ó. E aí eu vou fazer assim, ó, com muito cuidado, ó, eu vou deixar essa ponta de catéter rolar aqui em cima. Existem outras técnicas, tá, gente? Existem outras técnicas, eu estou mostrando uma delas. Essa é a famosa técnica de Mack, ó. Eu deixo essa ponta de catéter rolar aqui, ó, em pelo menos umas 3 ou 5 direções diferentes, e assim, sem esfregar a alça, tá, pessoal? Só rolando a ponta de catéter, ó. Só rolando a ponta de catéter. E em seguida, com muitíssimo cuidado, eu tiro a minha ponta, tá bom? Tiro, abro, coloco lá dentro de volta, fecho, descarto a minha alça, fecho minha placa e identifico ela. Muito simples. Lembrando que ponta de catéter se processa em agar sangue, tá? Agar McConkey não. Tô fazendo agar McConkey porque eu não tenho nenhum sangue aqui para utilizar para vocês verem, tá? Nós processamos muitas amostras hoje, então não tem nenhum agar sangue disponível. Tem chocolate, mas eu não quero usar, eu quero fazer no sangue, né? Então tô dando exemplo aqui do agar McConkey. Mas eu poderia? Poderia, só que você não pode só nele. O ideal seria, por exemplo, fazer no agar sangue e, se quiser, adicionar outro, tá bom? Você pode fazer agar sangue McConkey, não tem problema, tá? Então é assim que processa uma ponta de catéter. É assim que nós fazemos, né? Então, processamos a minha ponta de catéter. Isso aqui não é contaminação, tá? Isso aqui é a água da placa. É comum ficar água na placa, não tem problema também, porque ela produz um precipitado. Mas você pode limpar com papel estéreo. Eu não limpei porque esse papel que eu estou usando não é estéreo, tá? Agora, eu vou mostrar como que eu faço uma cultura de um LCR. Neste caso, esse LCR, o ideal seria, tá aqui o LCR, ele já está em agar chocolate. Se houver turvação aqui, por que ele está no agar chocolate, né? Ó, esse laboratório aqui, ele atende hospital, então eles produzem agar chocolate em tubo e eles disponibilizam para o hospital. Automaticamente o hospital, quando tem um LCR para coletar, já coloca um pouquinho aqui dentro, porque ele já está na cultura, mas o laboratório visualiza, verifica o que precisa ser feito, mas quando não dá para ver nada, nós fazemos o quê, né? Fazemos o processamento. Então, pegamos uma alça bacteriológica desse LCR, tá? Mergulha a alça pelo menos 2 ou 3 vezes, para você se certificar que realmente trouxe material, e processa nos meios de cultura. Tá, ó, aqui eu estou usando agar sangue e agar McConkey. Eu dou essas 2 batidinhas, ó, para que a quantidade de líquido presente na alça saia. Então, faço o estreamento, ó. Esse é o desgotamento inicial, certo? E faço as estrias, ó. Beleza? Obviamente, você também vai adicionar um agar chocolate, tá?
Agar-chocolate é fundamental na cultura de LCR para bactérias fastidiosas, por exemplo, como algumas neissérias, como inclusive hemófilos, né? Então, você pode fazer agar-sangue e chocolate, agar-sangue, maconca e chocolate, é indispensável, beleza? LCR processado. Se tivesse aqui uma hemocultura, não tem hoje, por incrível que pareça, tá? Mas se tivesse uma hemocultura, uma urocultura, perdão, mergulha a alça, semeia no meio de cultura. Muito simples, tá? Hoje é o primeiro dia, beleza. Processei as amostras. Como que seria dar continuidade no processo que se iniciou ontem? Ou seja, a identificação. A identificação, ela começa aqui, ó, com a interpretação do crescimento microbiano. O primeiro passo da identificação é interpretar o que cresceu na cultura. Então, que bactéria é essa? Não sei, mas vamos estudar juntos. Essas características de colônia me dizem o quê, né? Essas características de colônia me dizem o quê? E essas características de colônia, aqui, ó, me dizem o quê? Então, o que eu vejo é fundamental para eu determinar quem essa bactéria é através do crescimento microbiano. Isso aqui é fundamental para o processo de interpretação e de identificação. Beleza? Vamos começar então este passo do nosso processo de identificação. Como que eu faço a interpretação do crescimento microbiano? A interpretação do crescimento microbiano, ela sempre vai depender de vários fatores, sobretudo aos fatores de característica das colônias. Existem vários e eu vou apenas comentar eles, né? O primeiro deles são as características das colônias. Colônias têm bordas, colônias têm elevação, colônias têm características de cultura e essas características são fundamentais. Aqui eu vejo uma colônia em agar maconque e uma colônia em agar sangue. Essa colônia em agar maconque já me diz uma coisa: essa bactéria é fermentadora de lactose. Uma bactéria que cresceu no maconque fermentando lactose é uma Enterobacterales. Essa Enterobacterales é Klebsiella. Como que você sabe, professor do céu? Aluno do céu. Cara, você vai guardar as informações que fazem parte de uma tríade muito importante. Olha para minha tela agora. Olha para sua tela agora. Você está vendo? Pode colocar. Você está vendo uma cultura não, perdão. Você está vendo agora, neste momento, uma tríade de informações relacionadas ao crescimento microbiano e, em especial e sobretudo, as características que você precisa focar e prestar atenção. Quando você tem um painel de engrenagens como esse, você começa a perceber que o conhecimento ele depende de vários fatores. E esses fatores passam por momentos que vão desde o teu aprendizado na faculdade até o teu estágio, é por isso que ele existe, e até a tua atuação profissional quando você tem autonomia para deduzir coisas. Você deve ficar encabisbado, assim, você deve ficar, não é encabisbado, essa palavra existe, mas assim, você deve ficar encafifado com um médico que olha para o paciente, conversa 2 minutinhos com ele e já sai com o diagnóstico. Muitas vezes isso realmente é equivocado, é problemático. Mas na maioria das vezes o médico ele está sendo extremamente técnico e utilizando uma ferramenta que você não aprendeu. Ela se chama medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências é uma ferramenta que enfermeiros usam, mas médicos, sobretudo, usam muito mais. Que é eu deduzir um diagnóstico com base no que eu vejo. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com características clássicas de gripe, eu falo que ele está gripado, posso até solicitar medicamentos para isso, né? Eu posso solicitar exames para tentar entender um pouco mais, mas simplesmente posso já medicar com base no que eu vejo. Por quê? Porque epidemiologicamente falando, aquele médico atendeu 30, 40 pacientes que estavam com os mesmos sintomas.
E se ele percebe que está em época de chuva, está tendo muito mosquito, as pessoas estão realmente muito gripadas, clinicamente falando, ele vê muitas pessoas gripadas, ele pode classificar dessa forma. Então, eu estou dando só um exemplo da gripe, mas isso se caracteriza para outras doenças. Lembra da pandemia? Na pandemia, todo mundo que estava com sinais clássicos de Covid solicitava esse exame para confirmar, porque era uma pandemia, então tinha todo um controle, mas já começava a tratar como um paciente com Covid, por exemplo, né? Então, o médico usa uma ferramenta chamada medicina baseada em evidências. E essa ferramenta ela é fundamental. Sabe por quê? Porque neste momento você tem um contexto de compreender o que você aprende na faculdade. Epidemiologicamente falando, né? E aqui eu estou falando de teoria, né? Na teoria, eu vejo pacientes com esses sinais e sintomas clássicos de doença X, né? Isso aqui é teoria. Então, a teoria para você também é importante e você não dá tanto valor assim. A teoria é tudo que você vê na faculdade, é tudo que o seu professor fala, é tudo que você lê em artigos, em livros, né? E quando você chega no estágio, que é um momento de conectar as coisas, você consegue perceber, nossa, então quer dizer que aquilo que eu aprendi na teoria se comporta assim na prática. É como se eu falasse assim, olha, Klebsiella tem colônias fermentadoras de lactose e clássicas, sempre aparecem fermentando lactose no agar McConkey, são colônias grandes, mucoides, mas você não sabe o que é colônia, não sabe o que é mucoide. Agora, quando eu venho para a prática e falo para você que isso é uma Klebsiella e que isso é uma McConkey e que a colônia rosa indica que ela fermentou lactose e que esse brilho indica que ela produziu muco e que essas colônias têm bordas regulares porque elas são bem redondinhas. Então eu trago características práticas. Essas características práticas você só consegue numa aula como essa, que utiliza um método focado em prática. Mesmo online é prático? É. O MEC reconhece aulas assim como práticas, você sabia disso? Então isso é prático, tá bom? Então quando eu vou para o estágio, eu estou conectando o que eu aprendi na teoria com a prática do estágio. Por quê? Porque quando eu começar a atuar como profissional, quando eu puder ir responder pelos meus atos, que é, se tu tem registro profissional, meu filho, toda bobagem que tu fizer, tu vai pagar pelos erros, né? Então, a partir de agora, se eu vejo uma colônia como essa, é óbvio que eu posso fazer testes, devo fazer testes adicionais para confirmar, um teste aqui, outro acolá, mas eu tenho ciência de que isso é uma Klebsiella. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, tá? Uma Klebsiella e ponto final, tá bom? E aí, com base na minha experiência observacional, com base nas características teóricas que eu aprendi, né? Agora eu vou deduzir baseado em evidências. A dedução é fundamental, porque é na dedução que eu encaixo tudo que eu vi anteriormente, a teoria com o que eu observei e agora com a minha prática. Por exemplo, lembra que eu mostrei agora há pouco uma Pseudomonas? Ó, isso foi a Pseudomonas que eu mostrei agora há pouco, ó. Essa Pseudomonas, ela está muito clássica, muito nítida. E aí eu disse para você que eu poderia usar o OF-glicose, eu poderia usar a prova da oxidase, mas existem outras provas que eu posso usar. Quer saber qual? Teoricamente falando, eu sei que Pseudomonas é uma bactéria móvel. Então, que meio de cultura eu posso utilizar para testar se essa bactéria realmente é móvel? O agar-sim. Lembra do agar-sim? Sulfeto, indol, motilidade. Esse meio de cultura pode ser utilizado para estudar a motilidade da Pseudomonas. Então eu voltei aqui na Pseudomonas para te mostrar um exemplo. Já a Klebsiella é imóvel, né? A não ser que seja uma Klebsiella aerógenes. A Klebsiella aerógenes, na verdade, né? A Klebsiella aerógenes, ela é sim móvel. Então você vai ter essa diferença aí. Então essas são as engrenagens fundamentais para você entender o processo de identificação na prática. Essas engrenagens falam sobre todo o processo analítico, todo o processo teórico de aprendizado e considera você como um ser pensante. É indispensável pensar dessa forma, porque assim você constrói um raciocínio primoroso, um raciocínio técnico, mas também humanizado, tá bom? Vamos voltar para a prática. Eu quero mostrar algumas coisas aqui e vou até trazer essa câmera para mais perto para vocês verem com um pouquinho mais de detalhe. Vamos lá, deixa eu só pensar como que eu vou fazer isso. Olha só, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu ver como eu vou fazer.
Ah, sim, eu vou colocar ela bem aqui pertinho de mim. Porque eu colocando ela aqui, eu consigo com mais detalhes. Vou até fazer assim, deixar ela mais aberta, tá bom? Tô falando, mas vocês não estão vendo o que eu tô falando, né? Porque eu tô, primeiramente, mostrando aqui, colocando a câmera no cantinho aqui. Eu tô colocando a câmera dentro da minha perna, que é para poder ela ficar no lugar certo. Vamos estudar um pouquinho mais as características das colônias com base nos aspectos macromorfológicos. Eu falei para você que isso daqui, ó, é uma Klebsiella, certo? Isso é uma Klebsiella, gente. Isso é uma Klebsiella. Automaticamente, eu sei que aqui eu tenho colônias clássicas. Essas colônias são clássicas por que motivo, né? Por que eu falo que elas são clássicas, né? Porque elas trazem características de muco, elas trazem características de fermentação, as bordas são nitidamente regulares, então não vejo irregularidade na colônia. São bordas, na verdade são colônias, né, ó, que apresentam-se como côncavas, né, ó. Elas não têm afundamento no centro, né? As colônias de Escherichia elas têm algumas, né, um afundamento como se fosse um botãozinho, né? Assim como as colônias de Streptococcus também, né? Streptococcus pneumoniae tem um botãozinho no centro, algumas têm. A diferença é que elas têm tamanhos bem diferentes, né? Aqui também, ó, é uma Klebsiella. Olha o quanto que essa Klebsiella é mucoide, né? Ó, ela é muito mucoide, muito. Olha a mucosidade dela, ó. Esse brilho em excesso é muito clássico e característico. Eu vou pegar aqui uma alça, só para vocês verem. Vamos ver se a gente faz uma prova aqui, ó, dela produzir muco subindo, ó. Ó. Ela produz uma liga, tá vendo? Ó, olha a liga, ó. Até que não tem muita, né, ó, mas ó, ela produz uma liga. Essa liga, ó, na ponta da alça, tá vendo? Essa liga mostra para mim que essa bactéria produz bastante muco. E teoricamente falando, eu sei que um bacilo gram-negativo que produz muito muco é Klebsiella. Agora, olha essa colônia que linda. Isso aqui, ó, é uma colônia com pigmento natural, né? Um pigmento natural vermelho. No início da nossa aula eu perguntei que bactéria era essa, né? Vocês sabem, né? Isso aqui é uma famosa Serrácea. Provavelmente uma... Tem gente que fala Serratia. Não tá errado, porque é assim que se escreve mesmo, tá? Mas é uma Serrácea. Serrácea, provavelmente da espécie marcensis, tá bom? Essa Serrácea, ela é muito pigmentada, né? Ó. Inclusive, ela é beta-hemolítica. Eu vou pegar uma outra alça, que eu usei aquela, né? Vou pegar uma outra alça aqui e vou mostrar para vocês onde está a hemólise, ó. Ao redor da colônia. Eu vou fechar a minha placa para mostrar do outro lado, ó. Olha lá, ó. Ao redor da colônia, ó, eu vejo um claro. Esse claro é a hemólise. O que significa, professor, hemólise? Significa dizer que essa bactéria pegou as hemácias presentes no agar-sangue, né? E lisou elas, quebrou elas. Lisando as hemácias, ela pode se alimentar, por exemplo, de hematina, de imina, de ferro, nutrientes que estão intrinsecamente, né? Que estão dentro das hemácias, beleza? Então aqui, ó, nós temos uma bactéria pigmentada, vermelha, extremamente característica de Serrácea. Será que nós temos algum gram positivo? Ó, isso aqui provavelmente é uma Klebsiella também, ó, muito mucoide, tá vendo? Ó? Esse semeio tá muito bonito também, viu, gente? Nossa, que semeio lindo, né? Ó, como que esse semeio foi feito, né? Vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Pode ser que seja uma dúvida, né? Ó, eu vou pegar um agar macon, que tá melhor de mostrar. Aqui, ó, em um quarto da placa, nós sempre fazemos um desgotamento. Significa dizer que a gente vai e volta várias vezes, só para deixar toda a bactéria aqui no canto. Aí a gente começa a fazer estrias, ó. Puxa uma estria e não encosta mais na anterior. Aí faz uma estria. Aí puxa outra estria e não encosta mais na anterior. E depois puxa outra e não encosta mais. Por quê? Porque o objetivo é que o número de bactérias a cada estria diminua. E que eu tenha colônias isoladas, como nesses casos aqui, ó. E são essas colônias isoladas que eu vou utilizar
para identificação. E quando a placa é bipartida, como que eu faço? Eu já mostrei o semeio, né? Eu vou mostrar o resultado do semeio, ó. Eu desgoto aqui no início, ó. Eu vou e volto, ó. Aí eu puxo uma alça até o final. E a quantidade de bactérias vai diminuindo mesmo, ó. Aqui tinha muito, ó. Mas ela foi diminuindo. Ao ponto que eu tenha colônias isoladas. E são essas colônias isoladas, ó. Aqui, ó. Aqui tem várias isoladas aqui, ali também. E são essas colônias isoladas que eu uso para fazer a identificação da minha bactéria. Aqui, ó, já não tem colônia isolada, ó. Aqui não tem nenhuma colônia isolada, tá vendo? Tudo misturado. Mas está pura e é isso que importa. Se ela for pura, é isso que importa. Aqui também, ó. Aqui já tem bem menos, né? Ó. Aqui eu tenho um desgotamento. Aí eu fiz a alçada, a estria, né? A cauda. E as colônias isoladas estão na cauda. Ó. Mas elas realmente estão isoladas. Você vê que elas não têm nenhuma mistura e estão também puras. Aqui do mesmo jeito. Só que aqui a quantidade de bactérias é bem menor, né? No agar macon que foi bem menor. Aqui também seguiu a mesma dica, né? Ó. Muita bactéria, diminuiu na cauda. Aqui diminuiu tanto que na ponta da cauda não tem bactéria. Só aqui no cantinho. Tá vendo? Gente, essas dicas são muito práticas. São práticas demais. Mas prática mesmo. Antes de fazer a nossa leitura de lâmina, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui da minha lousa. Olha só, agora eu vou mostrar a tela da lousa para vocês verem uma coisa. Estão conseguindo ver agora? Vamos lá, vamos para o meu quadro aqui, para a minha lousa. Vocês perguntaram lá no início se nós vamos abrir turma para o Microlab Academy, né? Para quem não conhece, o Microlab Academy é uma plataforma de assinaturas onde nós temos vários conteúdos, não só cursos, vários conteúdos, inclusive livros, podcasts, treinamentos, workshops, workbooks, que são livros mais focados para o trabalho, treinamentos sobre carreira, treinamentos sobre bioquímica, biologia molecular, genética, farmacologia dos antimicrobianos, parasitologia, diagnóstico de anemias. Tem muito conteúdo legal lá na plataforma, que é essa daqui que você está vendo. Aqui tem muito conteúdo e cada um desses cursos tem uma certificação, tá? Nosso certificado, ele é reconhecido e autenticável. Isso significa dizer que todo certificado, todo curso na plataforma que você termina, você recebe uma certificação reconhecível. Isso significa dizer que quem recebeu o seu certificado vai ver toda a programação ali, todo o conteúdo e vai conseguir escanear o QR Code para poder ir para uma página onde ela vai conferir se aquele certificado foi emitido por uma empresa válida mesmo, que é o nosso caso, tá bom? Além disso, você tem acesso a todos os nossos conteúdos de aprimoramento profissional. O Microlab Academy é uma assinatura mensal. E se você olhar, olha só, olha o preço dos cursos isolados. Esses preços já são, de verdade, muito bons. Porque você fazer um curso por R$30, R$39, R$29, tem curso aqui de R$17, de R$14, tem livro aqui de R$9. Inclusive tem treinamentos gratuitos também. Então, você ter acesso a todos esses conteúdos por esses valores já é algo muito bom, tá? Por exemplo, o nosso curso mais caro é o curso de micologia, que é esse aqui, ó. E inclusive esse curso de micologia está na promoção, porque ele não é esse valor aqui não, tá? Ele é 300 e um pouquinho, né? Então observe, já são cursos em conta, mas com uma assinatura mensal no valor de R$59, você literalmente pode ter acesso a tudo. E ao finalizar os cursos, você tem um certificado, tá bom? Então, pode baixar os materiais complementares, só não dá para baixar as aulas, né? Você pode baixar os materiais complementares, você pode baixar os e-books, os workbooks, os atlas e ficar com eles para você sem problema nenhum. Baixa, salva num lugar seguro para você ter acesso, beleza? Único e exclusivamente hoje e na nossa próxima aula, que é amanhã, nós teremos um cupom de desconto para apenas 30 vagas. Nós não abrimos turmas maiores que isso. Nós podemos até abrir uma segunda turma, tá bom? Mas
Nós não abrimos turmas maiores do que isso porque a gente gosta de dar o máximo de atenção possível. E isso não é jaca de marketing, tá? Nós somos uma equipe bem pequena. Então, para dar atenção aos nossos alunos, a gente acaba fazendo com que as turmas sejam também menores, tá? Então, as turmas têm 30 vagas. Eu vou deixar aqui, nos meninos vão deixar para vocês no chat da nossa aula, um cupom para você fazer sua assinatura do Microlab Academy com um desconto de 50%. 50% é o desconto que você pode ter na assinatura do Microlab Academy. Faça as contas. De R$ 59,90 vai para menos de R$30. Então você vai poder assinar o Microlab Academy, ter acesso a tudo isso com uma assinatura mensal, tá bom? Tá tudo aqui no chat, os meninos estão colocando. Tanto o cupom quanto o link para você se inscrever. E eu acho que dá pra gente colocar o link já com o cupom aplicado, não dá? Vai fazer? Ó, eles vão mandar o link para vocês já com o cupom aplicado. Então, ao invés de aparecer 59 para você colocar o cupom, já vai mandar o link com o cupom, que é o valor já com desconto, né? Fica 29 uns quebradinhos, eu acho que é isso. Fica menos de R$30, tá bom? Então, aproveitem, façam parte da nossa plataforma, da nossa comunidade. Lá nós temos campos para você deixar dúvidas, perguntas. Aqui, ó, você pode, por exemplo, olha que legal essa função. Você pode utilizar a nossa plataforma para você, eu vou até escrever aqui, ó. Aqui eu aprendi. É difícil escrever no tablet, parei. Aqui eu aprendi sobre cultura. Vou colocar só isso, que já tá bom. Cultura. Beleza. Então, sobre as culturas. Aí você salva essa anotação e ela fica disponível só para você. Só você vê ela. Tá? Eu não vejo, os professores não veem, os outros alunos não veem. Agora, no campo de comentários, você pode deixar comentários sobre a aula e dúvidas também que nossos professores respondem. Eu sempre olho a plataforma para ver se os professores estão respondendo e acabo tirando dúvidas dos alunos também, tá bom? Então, faça parte da nossa plataforma, considere se inscrever e ter acesso e fazer parte da nossa família, né? A gente tem essa plataforma, ela existe desde 2019. 2020 foi a segunda turma, né? Desde 2019. E a gente é feliz demais porque as pessoas falam pra gente que aprendem muito. Olha a quantidade de depoimentos que as pessoas dizem que utilizaram esse processo para aprender na prática sobre algo, né? Pra gente isso é gratificante demais. Faça sua inscrição, o link está disponível para você aqui no chat. Ou se você estiver vendo essa aula já depois que ela foi gravada, né? Você vai ver também na descrição da aula. Aproveita que você pode ter esse desconto aí, tá bom? Vamos continuar nossa aula. Vou falar agora sobre a leitura de uma secreção, tá? Aqui, eu vou até transplantar vocês para cá, tá? Aqui nós temos uma secreção, aqui nós temos uma secreção vaginal, tá? E essa, vocês estão já para cair comigo aqui, né? Uma secreção vaginal. E essa secreção vaginal, ela tá totalmente, pelo menos me disseram, completa e repleta de levedura. Será? Será que tem mesmo? Vamos ver, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos conectar aqui o microscópio. Vamos fazer então uma leitura de uma secreção vaginal. Nessa secreção vaginal, como eu falei agora há pouco, né? Eles me informaram que ela está cheia de leveduras. E essas leveduras, inclusive disseram que tinha leveduras com brotamento, né? Então, tá aqui a lâmina da secreção vaginal, aqui tá ela. Vou colocar um tiquinho de óleo. E esse óleo vai me ajudar a organizar a passagem de luz, né? A fazer uma refração da luz ao ponto que eu consiga ver melhor, por exemplo, as estruturas com um pouco mais de definição. Lembrando que para quem não tem acesso ao microscópio, não sabe manipular, não tem muita noção, nós sempre utilizamos para fazer leitura de secreção vaginal, por exemplo, a objetiva de 100, vou até mostrar aqui para vocês para facilitar. Ó, nós sempre utilizamos a objetiva de 100, certo? Objetiva de 100. E olhando aqui por fora, a gente... eu coloquei pouquinho óleo, deixa eu colocar um pouquinho mais de óleo aqui, ó. Coloca uma gotinha do óleo, tá vendo, ó? O óleo tá bem... coloquei 1 quilo de óleo, meu Deus, olha o tanto. Não tem problema se eu fizer isso, tá, pessoal? Ó, eu não tô esfregando, eu tô só encostando, ó. Aí ela tira um pouquinho do óleo, do excesso, é normal acontecer, tá, gente? Não tem problema nenhum, não tô encostando e nem esfregando. Só tirando o excesso do óleo.
Como que funciona aqui, ó? Eu coloco um pouquinho do óleo, né? Não esse tanto que ele caiu aqui, porque ele tava com um pouquinho óleo, aí quando eu virei caiu um monte, né? Ó. Posiciono a minha lâmina, obviamente, ligo o meu microscópio, tá? Ó. Faço uma graduação da luz e automaticamente encosto ele bem de leve, ó. Encostar bem de leve significa isso, ó. Vi ali o óleo se mexendo, ó. Aí sim eu faço o processo de visualização da lâmina na ocular, tá bom? Então eu faço isso, ó. Vi aquele pouquinho lá, agora eu venho para a ocular. Vamos colocar então pronto, ó. Vocês já estão vendo a lâmina, né? Olha que linda essa lâmina. Meu Deus, está realmente cheio de levedura. Ó, de vez em quando eu vou dar umas quicadas, porque a minha platina aqui, ela tá tipo soltando a graduação. Mas olha só, aqui eu vejo bastante, nossa, tem cluicels, né, ó. Isso aqui é uma secreção vaginal, tá, pessoal? Aqui eu tenho muita cluicel, isso significa dizer que as células, né, do epitélio vaginal estão repletas de bactérias ali dentro, tá bom? Eu tenho muita cluicel aqui, olha aqui a quantidade, caramba, tem bastante mesmo. Olha só, tô vendo uma levedura aqui, e realmente tem levedura em brotamento, né, ó. Isso aqui, gente, é característico demais, e eu posso simplesmente informar no meu laudo a presença dessas coisas, né? Então você vai colocar, por exemplo, pode quantificar, pode colocar presença de cluicels com bactérias. Aí você pode falar bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas. O que vocês estão vendo? Essas bactérias são gram-positivas ou são gram-negativas? Me digam. Aí você informa, olha, presença de cluicels, numerosas bactérias gram-positivas em cocos, em cadeias, em cocos em cachos longos, cachos curtos. Nesse caso aqui, deixa eu voltar, ó. Nesse campo eu estou vendo levedura. Então, observe a quantidade de leveduras, né? Então, você pode informar a quantidade numerosas de leveduras, você pode comunicar se as leveduras tinham brotamentos, e tudo isso deve ser colocado no seu laudo. Isso é uma secreção vaginal, né? Como eu falei, caramba, tá bem cheio mesmo. E as leveduras estão realmente em brotamento, inclusive algumas com múltiplos brotamentos, né? Isso pode ser informado no laudo, tá, pessoal? Múltiplos brotamentos. Brotamento indica que aquela levedura está em atividade celular, está doida para causar mais infecção, e isso é um risco, né? Então a gente precisa ficar atento a essas demandas aí também, tá bom? Não vou me aprofundar porque eu preciso terminar essa leitura aqui para colocar, porque isso aqui é importante, tá, gente? Mas observe, se fosse o líquor, vou fazer a leitura do líquor com a objetiva de 100 e óleo de imersão. Qualquer outro material na rotina, especialmente na rotina hospitalar, se faz assim, beleza? Gente, gostaram da aula de hoje? Conseguiram aprender, conseguiram entender como que funciona tudo isso na prática? Opa, tô dando zoom aqui sem querer. Conseguiram entender como que é uma rotina no laboratório de microbiologia e, em especial, como que a rotina acontece baseado nas práticas laboratoriais? Me digam se vocês conseguiram aprender, se conseguiram entender, se foi fácil compreender os processos, se deu, por exemplo, para ter uma noção de que, opa, agora eu sei como que uma rotina no laboratório funciona. Isso é muito importante. Não esqueçam, o cupom de desconto para o Microlab Academy está no chat, vamos colocar ele novamente. Se tem dúvidas, fale com o nosso suporte, a gente está aqui para te ajudar. Outra coisa, tá? Não esqueça que a Microlab tem pós-graduação e você pode fazer parte da nossa próxima turma, tá bom? Fala com o nosso atendimento, a gente está aqui para ajudar vocês a se tornarem especialistas em microbiologia também. Olha só, na nossa próxima aula nós nos encontramos, que é amanhã, né? Mas, eu não sei quando você vai assistir, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre práticas na identificação. Então, vou falar sobre provas bioquímicas, vou falar sobre painéis automatizados, vou dar dicas sobre como que eu uso o Rugai, eu vou trazer eu vou ver se tem Rugai ali. Se não tiver, eu vou trazer umas imagens e vou colocar, porque eu tenho muito conteúdo gravado, né? Então, posso trazer algumas imagens de inserção, porque eu não sei se tem Rugai ali. Eu lembro que o Rugai estava acabando, porque estava perto de vencer, e começaram a usar ele logo. Mas eu vou falar muito sobre as práticas na identificação e o antibiograma propriamente dito, beleza? Gente, muito obrigado por terem assistido a aula até aqui. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do que eu sei sobre microbiologia com vocês.
perguntando sim, sobre o certificado. Pode solicitar à vontade, tá? Desde que você fique atento às regras. Solicite o certificado, olhe o seu e-mail, inclusive o spam e a lixeira, entre na plataforma, siga o protocolo lá. Tem um vídeo de boas-vindas ensinando como tudo funciona. Siga aquele protocolo, que é assistir às aulas, marcar como concluído, deixar um comentário. Faça uma avaliação do curso, é muito importante. Se possível, avalie de verdade com o coração. Diga o que você aprendeu, como foi. É muito legal para a gente saber qual foi a tua experiência. E nós queremos fazer mais outros cursos. Apesar de dar muito trabalho, a gente fica muito feliz com os resultados a partir dos comentários de vocês, tá bom? Gente, um abraço e nós nos vemos então na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!